Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. O presidente Lula se recupera bem depois de passar por uma cirurgia de emergência em São Paulo. O procedimento foi feito para drenar um sangramento no crânio. A repórter Caterina Schutt está em frente ao hospital, onde o presidente está internado e tem mais informações. Boa noite, Caterina. Oi, Celso. Boa noite para você, para a Salsi e para todos que nos acompanham. Olha, Lula está na UTI e ficará em observação por 48 horas. Neste momento, ele está acompanhado da primeira-dama Janja e ainda não pode receber visitas. A gente lembra que o presidente chegou a São Paulo hoje de madrugada, depois que exames identificaram um sangramento. Ele havia sentido dores de cabeça ontem durante reuniões em Brasília. Lula passou por uma cirurgia e vai ficar com um dreno por até 3 dias. Segundo o último boletim médico, ele está consciente, conversando e se alimentando normalmente. A previsão é que o presidente receba alta na segunda-feira. O novo boletim médico deve ser divulgado amanhã de manhã, Celso. Obrigado, Caterina. Ainda nesta edição, você vai ter novas informações e detalhes sobre a cirurgia feita no presidente Lula. A Justiça manteve a prisão do segundo suspeito de ter participado da execução do empresário Vinícius Gritzbach. Matheus Mota estava escondido no litoral de São Paulo e seria o responsável por emprestar os carros usados no crime. Matheus Augusto de Castro Mota foi preso em Praia Grande, litoral sul de São Paulo. Ele não resistiu à prisão. Fala seu nome, tio. Matheus Augusto de Castro Mota. No apartamento, os policiais apreenderam celulares, dinheiro, relógios e notebooks. Matheus é o segundo preso, suspeito de participar da morte do empresário Vinícius Gritzbach, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Ainda ontem, ele foi trazido para o Departamento de Homicídios na capital paulista. Na audiência de custódia realizada em Santos, a prisão dele foi mantida. A defesa de Matheus Mota não foi localizada. Nas redes sociais, o governador Tarcísio de Freitas disse que a prisão aconteceu depois de um trabalho de inteligência da Força Tarefa que investiga o assassinato. O secretário de Segurança, Guilherme Derrite, também usou as redes sociais para elogiar o trabalho da polícia. Força Tarefa, coordenada e liderada pelo Dr. Nico, não para de trabalhar e os policiais do DEIC, na data de hoje, encontraram esse indivíduo no litoral, em Praia Grande. Matheus Augusto de Castro Mota estava foragido desde o dia do crime, 8 de novembro. Ele é suspeito de ter fornecido os 3 carros usados na execução de Vinícius Gritzbach. Além disso, segundo a polícia, teria transferido R$5 mil para Cauê do Amaral Coelho, o olheiro da quadrilha. Foi Cauê quem avisou aos atiradores que Vinícius estava saindo do saguão do aeroporto. A execução aconteceu em seguida. Depois do crime, Cauê usou o dinheiro para fugir para o Rio de Janeiro, de carona com Matheus Soares Brito, preso na madrugada de sábado. A defesa de Matheus Brito alega que ele é inocente. A polícia ainda procura por Cauê e os atiradores que executaram o empresário. A gente está focando nos atiradores. Pegar o Cauê, prender o Cauê e os atiradores. É um crime difícil de esclarecer para as polícias de São Paulo, civil, militar e técnico-científico. Vai dar a resposta para vocês que vocês merecem. Veja agora outras notícias desta terça-feira. Médicos explicam a cirurgia feita hoje no presidente Lula. No Rio de Janeiro, médica da Marinha morre depois de ser baleada enquanto dava palestra em hospital. No Oriente Médio, Israel destrói depósitos de armas da Síria. Na Argentina, os sinais de recuperação da economia no primeiro ano do governo de Javier Milei. E no futebol, o vai e vem de jogadores e técnicos para a próxima temporada. Oferecimento: Cartão Bradesco. Tenha 4 pontos por dólar gasto. O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, voltou a ser internado nesta terça-feira, menos de 15 dias depois de receber alta. De acordo com o boletim médico, ele apresenta um quadro de pneumonia e sinusite. Fuad Noman está neste hospital particular na capital mineira.
Mais cedo, pelas redes sociais, ele prestou solidariedade ao presidente Lula, que também está internado. O prefeito disse que está se recuperando e muito em breve vai estar 100% para cuidar de Belo Horizonte. O estado de saúde do prefeito foi atualizado no fim da tarde. De acordo com o boletim médico, Fuad Noman está com pneumonia e sinusite. Ele precisou de tratamento venoso com antibiótico, fez fisioterapia respiratória e já apresentou melhora. Segundo o hospital, ele deve receber alta nos próximos dias. No fim de novembro, o prefeito ficou internado por 5 dias com dores nas pernas. Fuad Noman foi diagnosticado em julho com um câncer que afeta o sistema linfático. Apesar da doença, ele manteve as atividades à frente da prefeitura e da campanha eleitoral. No fim de outubro, Fuad Noman anunciou que o tratamento foi finalizado com sucesso. O político foi reeleito prefeito de Belo Horizonte no segundo turno. Uma médica da Marinha morreu depois de ser atingida por uma bala perdida dentro do Hospital Naval, no Rio de Janeiro. A geriatra e capitã de mar e guerra, Gisele Mendes Souza Melo, de 55 anos, foi baleada enquanto dava uma palestra no auditório da Escola de Saúde da Marinha, na zona norte da cidade. Foram os colegas de farda que socorreram a militar. Gisele foi levada às pressas para o centro cirúrgico. A bala atingiu a nuca da vítima. O hospital fica em um dos principais acessos ao complexo de comunidades do Lins, onde acontecia uma operação policial. Ainda não se sabe de onde partiu o tiro que atingiu a médica. A Polícia Militar informou que agentes da UPP do Lins foram atacados por criminosos na comunidade do Gambá. A suspeita é que o disparo que matou a vítima tenha partido desse confronto. Em nota, a Marinha lamentou a morte da capitã de mar e guerra e informou que está prestando todo o apoio aos parentes e amigos da médica. Gisele estava no serviço militar havia 29 anos. Ela era superintendente de saúde do Hospital Naval Marcílio Dias, unidade onde foi baleada. Gisele já foi diretora do Hospital Naval em Brasília e seria promovida a contra-almirante da Marinha Brasileira no ano que vem. Uma rede de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro foi descoberta pela Polícia Federal com apoio das polícias da Itália e da Espanha. Os criminosos enviavam cocaína para a Europa pelo porto de Paranaguá, no Paraná. 9 suspeitos foram presos no Brasil e 1 na Espanha. Um juiz do trabalho foi afastado por suspeita de corrupção em leilões judiciais no Rio Grande do Sul. Segundo a Polícia Federal, ele daria cobertura para leiloeiros em fraudes de execuções trabalhistas. O juiz nega qualquer envolvimento no caso. Fortes temporais provocaram transtornos no interior de São Paulo. Em Sorocaba, a chuva forte alagou bairros. As enchentes também atingiram Itu, onde uma mulher precisou ser carregada para atravessar a inundação. Segundo a Defesa Civil das duas cidades, não há registro de feridos. Hora de conversar com a Giovana Rizardo para saber como é que fica o tempo nesta quarta-feira. Giovana, o que você destaca para a gente? Boa noite. A rota da chuva, Salsi, que vai do norte ao sudeste. Uma boa noite para você. Boa noite, Celso. E uma boa noite para você que nos acompanha. O avanço da frente fria sobre a costa do sudeste puxa a umidade da região norte e espalha instabilidades sobre a faixa central do país. Em São Paulo e no Rio de Janeiro tem previsão de chuva logo cedo. Ao longo do dia, o tempo continua instável e os termômetros vão até 25 e 27 graus. Em Brasília, mais quente, máxima de 30. As pancadas ganham força à tarde. Nesta terça, choveu bastante em várias regiões do país. Neste momento, as nuvens carregadas, essas manchas coloridas, continuam espalhadas pelo Brasil. Amanhã, um sistema de alta pressão dá uma pausa na chuva no interior da região sul. Já entre Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, tem alerta para temporais por causa do avanço da frente fria. Em parte do Amazonas, a combinação de calor e de umidade favorece a formação de chuva forte.
Quarta-feira com 24 graus de máxima em Florianópolis. Em Vitória, 27. Em Goiânia, 31. Em Porto Velho, 30 graus e até 36 em Teresina. Vamos ao Tempo Delivery. O Josias é de Valparaíso de Goiás, estado de Goiás. Boa noite, Josias. Até sexta, o tempo continua instável por aí, com possibilidade de chuva a partir do fim da tarde. Máximas entre 27 e 29 graus. A Ruth é de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Oi, Ruth. Quarta com sol e chuva passageira. A máxima não passa de 23. Até sexta, tempo firme e as máximas ficam entre 25 e 26 graus. Participe você também. Poste o nome de uma cidade e use a hashtag #VocêNoJR. Salce, Celso. Obrigada, Giovana. Ainda hoje, Javier Milei completa 1 ano como presidente da Argentina e a economia dá sinais de recuperação. Relatório da reforma tributária é lido aqui no Senado e a regulamentação do sistema de cobranças de impostos sobre o consumo pode ser votada nesta semana. O relatório da reforma tributária foi lido hoje no Senado. A proposta pode ser votada amanhã em comissão e em plenário. O relator da reforma tributária, Eduardo Braga, leu um resumo do texto na Comissão de Constituição e Justiça. O senador destacou os avanços tecnológicos do novo sistema, que será o Split Payment. O nome ainda é estranho para o brasileiro, mas promete revolucionar a arrecadação de impostos sobre o consumo. Pelo mecanismo, no momento do pagamento de um produto ou serviço, o sistema já separa do valor que foi pago ao comerciante o imposto que vai para o governo. Neste caso, a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Já o Comitê Gestor de Estados e Municípios vai gerir a parte do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Espera-se, com a ferramenta, que a diminuição drástica da sonegação tributária no país, uma grande aliada da defesa da concorrência e pode ainda ser um fator de redução da carga tributária geral, eu diria, será, não ainda será, será responsável pela redução da carga tributária. Outra novidade foi a inclusão das contas de telefonia e internet dentro do sistema de cashback, que é a devolução do imposto pago para as famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa. A proposta também reduz a tributação para a compra de imóveis. As mudanças feitas aqui no Senado aumentam o IVA, o Imposto de Valor Agregado, em 0,13 ponto percentual. A estimativa agora do Ministério da Fazenda é de que o imposto fique entre 25,45% e 27%. Apesar de alta, a alíquota é menor do que é cobrado hoje sobre o consumo, algo em torno de 34%. Agora os senadores terão 24 horas para analisar a proposta, que pode ser votada nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário do Senado. O prazo apertado provocou críticas. Como é que uma matéria de 2.000 emendas, 600 emendas acatadas, um relatório de 586 páginas, 24 horas, não tem sentido isso, senador Renan? Pode haver um regimento para cada matéria. Nós temos que seguir um regimento só. Caso seja aprovado em plenário, o projeto volta à Câmara para análise dos deputados, que terão a palavra final sobre o tema. A inflação desacelerou em novembro. De acordo com o IBGE, o IPCA fechou o mês com variação de 0,39%, contra 0,56% em outubro. Em 12 meses, a inflação oficial do país acumula 4,87%, acima do teto da meta estipulada para este ano pelo Conselho Monetário Nacional, de 4,5%. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que Antônio Cláudio Alves Ferreira comece a cumprir a pena pelos crimes cometidos em 8 de janeiro do ano passado. O réu é o que foi gravado quebrando um relógio do século XVII no Palácio do Planalto. A relíquia estava no Brasil desde 1808. Antônio Cláudio foi condenado a 17 anos de prisão por diversos crimes, entre eles dano qualificado. Ele já estava preso preventivamente em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.
Ainda hoje, Senado aprova projeto que regulamenta o uso da inteligência artificial no país. Passageiras dos aplicativos de transporte em São Paulo vão receber mensagens com orientações sobre como se proteger da violência contra a mulher. Forças israelenses lançam ataques aéreos contra alvos militares na Síria para evitar que terroristas fiquem com armamento do governo que foi deposto. Empresas são usadas pela maior facção criminosa do Rio de Janeiro para lavar o dinheiro do tráfico e do roubo de cargas. Em 3 anos, a quadrilha teria movimentado mais de 12 milhões de reais. A clínica de estética e beleza, na zona norte do Rio, foi um dos alvos de busca da Polícia Civil. No local, os agentes encontraram 2 câmaras de bronzeamento artificial. As máquinas podem causar danos à saúde, como câncer de pele, e têm uso proibido no Brasil. Natália Cassimiro Teles foi presa em flagrante por crime contra o consumidor. A defesa dela não foi localizada. Segundo a polícia, a clínica seria uma das empresas usadas pela maior facção criminosa do Rio para lavar dinheiro de crimes, como tráfico, roubo de cargas e de carros. Em 3 anos, o espaço teria movimentado mais de 12 milhões e 600 mil reais. Hoje, os agentes estiveram em 17 endereços que seriam ligados à quadrilha. Aqueles criminosos que conseguem acumular uma determinada quantidade de verbas, eles acabam abrindo pequenos negócios dentro das próprias comunidades para explorar economicamente outros nichos. Em outra ofensiva, a polícia e o Ministério Público realizaram uma operação contra o roubo de cargas na Baixada Fluminense. Segundo investigadores, a facção criminosa ajudaria na logística em troca de metade dos lucros. Neste flagrante, a câmera de segurança mostra um assaltante instalando um bloqueador de sinal para evitar o rastreamento do caminhão. O motorista é obrigado a mudar a rota em direção à comunidade. O grupo teria provocado um prejuízo de 4 milhões de reais. Um dos mandados de busca foi cumprido na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, onde está preso Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar. Ele é apontado como chefe da organização criminosa. Na operação de hoje, 2 pessoas foram presas em flagrante. O governo de São Paulo assinou uma parceria com 3 aplicativos de transportes para aumentar a segurança das mulheres durante as viagens. Além de orientar os motoristas, a campanha vai ajudar as passageiras a denunciar casos de violência. A mulher que tem medo de se identificar foi vítima de um sequestro relâmpago ao entrar num carro de aplicativo. O falso motorista desviou R$18 mil das contas dela. Imagino que ele tenha feito com mais pessoas e eu acho que ele estava só buscando passageiras mulheres sozinhas. Esse é apenas um tipo de violência que as mulheres estão expostas quando entram num carro de aplicativo. Para aumentar a segurança, o governo de São Paulo assinou uma parceria com 3 empresas de mobilidade. As passageiras vão receber mensagens com orientações. No aplicativo ela vai ter como buscar essa ajuda, como discar, por exemplo, 190 para cair numa cabine lilás, ou buscar o SP Mulher Segura, que é o aplicativo da Secretaria de Segurança Pública, que tem o botão do pânico. Atualmente, os aplicativos já têm comandos que permitem compartilhar a localização e gravar o áudio da corrida. A gente cria mais uma camada de proteção para essas mulheres que eventualmente entrem em uma situação de risco. Na prática, as mulheres podem tomar alguns cuidados específicos para se proteger quando se sentem vulneráveis. O primeiro passo é sempre conferir se a foto do motorista no aplicativo de fato condiz com a pessoa que está dirigindo o carro. Parece básico, mas muitas vítimas não prestam atenção nisso. E a Andréa, que é motorista de aplicativo há 8 anos, vai dar mais algumas dicas. Ela explica que o melhor lugar para uma mulher se sentar é bem atrás do banco do motorista. Evita que ela fique constrangida do motorista estar olhando no retrovisor para falar com ela, né? Ou se no caso ficar olhando para trás. A ajuda vai além das corridas. Em casos de violência doméstica, Andréia orienta as mulheres a fazer discretamente o sinal de socorro ou enviar uma mensagem no aplicativo. Geralmente eu vou até o local.
Eu tento perguntar se ela está sozinha, se ela falar que não, aí eu já peço auxílio de uma viatura. Promotores de Nova York apresentaram hoje uma acusação de homicídio contra o suspeito de matar o CEO de uma das maiores seguradoras de saúde dos Estados Unidos. Luigi Mangione chegou aos gritos para uma audiência. O CEO da United Healthcare foi assassinado em frente a um hotel de luxo em Nova York na semana passada. Luigi também vai responder por porte ilegal de arma de fogo e por apresentar documentos falsos. O jovem foi preso ontem em uma lanchonete na Pensilvânia depois de 5 dias de buscas. Sem antecedentes criminais, Luigi vem de uma família bem-sucedida no setor imobiliário do estado de Maryland. Ele foi um dos melhores alunos da classe no ensino médio em Baltimore. Depois também estudou numa das melhores universidades do país. Hoje a família Mangione divulgou um comunicado. Estamos chocados e devastados com a prisão de Luigi. Oferecemos nossas orações para a família de Brian Thompson, diz a nota. Nos próximos dias, Luigi Mangione deve ser transferido aqui para Nova York. Segundo a imprensa americana, ele confessou o crime em um manifesto com críticas às seguradoras de saúde. No documento, teria afirmado que trabalhou sozinho e que lutava contra o sistema de saúde do país. O suspeito vai ser levado para uma nova audiência no dia 23 deste mês. Em Nova York, uma condenação por homicídio pode resultar em até prisão perpétua. O presidente da Argentina, Javier Milei, completou 1 ano no cargo. A avaliação positiva do governo em pesquisas de popularidade é atribuída principalmente à queda da inflação. Javier Milei avisou aos argentinos que o remédio seria amargo. Depois de uma política de choque com reduções drásticas nos gastos públicos, ele completa o primeiro ano de mandato com a confiança do mercado. A Argentina, que começou 2024 com uma inflação de 25% ao mês, viu o índice cair para 2,7%. O que os peronistas faziam? Eles emitiam moeda para ter dinheiro para gastar cada vez mais do lado fiscal. A hora que você imprime dinheiro, bate na inflação. Bate na inflação, come meu ganho. Come meu ganho, imprimo mais. Como é que eu vou controlar a inflação? Eles controlavam artificialmente, colocando como nós colocávamos em 1986 no Plano Cruzado, uma tabela de preços. Ele está num processo que é o contrário disso, ele está reduzindo as despesas, ou seja, reduzindo o déficit do governo e o que permite imprimir menos dinheiro. Logo, a inflação passa a cair como uma resultante disso tudo. Aí, durante esse processo, o que acontece também é que a moeda tende a ganhar força. Milei, que já usou uma motosserra para simbolizar o corte de gastos públicos, uma das prioridades do governo, alcançou o superávit fiscal no país pela primeira vez em mais de uma década. O que ele fez, a primeira coisa, é não vai mais emitir moeda para financiar um possível déficit fiscal. Aliás, eles nem estão mais em déficit fiscal, eles estão em superávit fiscal de 0,5%. Ele cortou as despesas em 30%, cortou os ministérios em 50% e a secretaria em 50%. Um ano após assumir a presidência, Javier Milei tem a aprovação de metade da população do país. Confiança que dá um certo fôlego para o argentino, mas não muito. 2025 vai chegar com desafios que podem minar o apoio expressivo que ele tem. Um dos principais é reduzir a pobreza, que hoje atinge 53% dos argentinos. Javier Milei falou, nós vamos piorar muito antes de melhorar. Eu não vou dizer que a pobreza não aumentou, mas é importante a gente fazer algumas reticências. Se a pobreza aumentou, mas o cálculo da pobreza na época, antes de Milei, ele era calculado baseado no salário e nos preços que eram manipulados. Quando deixou de ser manipulado, o preço explodiu. Sim, mas o preço era barato, ou seja, o valor era barato, mas não tinha mercadoria. Agora é a economia real. Apesar dos desafios, para 2025, o cenário é de otimismo, segundo especialistas. No primeiro momento não é fácil, você cortar despesas, reduzir a máquina não é algo simples, mas os números já mostram que já começa a haver uma recuperação forte agora, no final desse ano, nesse último trimestre, e 2025 já aponta para um crescimento bastante forte na Argentina. Redução de impostos também, que ajuda bastante a atividade econômica, os agentes econômicos, os empresários
poderem produzir mais, exportarem mais. Israel bombardeou depósitos de armas e bases militares na Síria para evitar que terroristas fiquem com o armamento do governo que foi deposto. A nova liderança da Síria nomeou um ministro que vai coordenar a transição de governo. Uma explosão gigante iluminou o céu perto do aeroporto, no nordeste da Síria. O bombardeio atingiu uma base militar. Veículos e equipamentos foram completamente destruídos. Na costa do país, mais ataques. A fumaça encobriu embarcações da Marinha. As forças israelenses de defesa afirmaram que nas últimas 48 horas atingiram a maioria dos estoques de armas estratégicas da Síria. De acordo com os militares, mais de 350 ataques aéreos foram lançados. O ministro israelense da Defesa disse que o país quer garantir uma zona livre de armas e terroristas na região da fronteira. Apesar dos rumores, um porta-voz do exército nega que Israel tenha invadido o território sírio. Após a queda do presidente Bashar al-Assad, o Movimento para a Libertação do Levante nomeou hoje o primeiro-ministro Mohamed al-Bashir. O plano é concluir a transição até março do ano que vem. Um enviado especial das Nações Unidas chegou à Síria para acompanhar a situação política do país. Veja a seguir, o governo publica portaria que libera pagamento de emendas parlamentares até o fim do ano. E no futebol, vai e vem de jogadores e técnicos começa a esquentar para a próxima temporada. O Senado Federal aprovou, agora há pouco, o projeto de regulamentação da inteligência artificial. O texto estabelece regras para o uso da tecnologia aqui no país. A repórter Vanessa Lima acompanha a sessão no Senado de Brasília. Oi, Vanessa, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos. A ideia do projeto é alinhar o Brasil ao que já foi adotado em outros países para promover o desenvolvimento da inteligência artificial de modo responsável. O texto prevê a remuneração pelo uso de conteúdos protegidos por direitos autorais no treinamento e desenvolvimento de inteligência artificial. O uso de imagens e voz dependerá de autorização prévia e com garantia da privacidade e intimidade das pessoas. As plataformas que descumprirem essas regras estarão sujeitas a multas de até 50 milhões de reais ou 2% do faturamento bruto. Agora o texto segue para análise da Câmara dos Deputados. Salsi, Celso. Obrigada, Vanessa. O governo publicou uma portaria que libera o pagamento de emendas parlamentares até o final do ano. Os planos de trabalho exigidos pelo Supremo Tribunal Federal poderão ser apresentados até 31 de dezembro. A medida restringe o pagamento de emendas parlamentares individuais e de bancada destinadas a organizações não governamentais. Já as emendas de relator foram consideradas inconstitucionais, mas as que já estavam previstas deverão ser liberadas. O STF havia suspendido o pagamento das emendas parlamentares, alegando falta de transparência na aplicação dos recursos. O corpo do escritor Dalton Trevisan foi cremado em uma cerimônia restrita à família em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba. Considerado um dos maiores contistas do país, ele morreu ontem aos 99 anos. Dalton Trevisan nasceu em Curitiba, em junho de 1925. Em quase 8 décadas de carreira, ganhou todos os principais prêmios da literatura brasileira, entre eles o Jabuti e o Machado de Assis. Publicou mais de 50 livros dedicados ao cotidiano urbano e a temas como a solidão e a angústia. Por ter levado uma vida reclusa, ganhou o apelido de Vampiro de Curitiba, título de um de seus livros e de um de seus principais personagens. Dalton Trevisan morreu de causas naturais na casa em que morava. Na Bahia, uma organização criminosa é investigada por desviar dinheiro superfaturando obras públicas. O prejuízo chegou a quase R$1,5 bilhão. 15 pessoas foram presas. Os agentes cumpriram mandados em endereços de luxo na capital baiana. A organização criminosa agia superfaturando obras municipais e federais. As investigações mostraram que o Departamento Nacional de Obras contra as Secas foi o mais usado pelos criminosos.
Segundo a Polícia Federal, o grupo teria movimentado quase R$1,5 bilhão de reais, sendo que mais da metade em contratos firmados com órgãos públicos apenas neste ano. Contratos que não eram integralmente prestados e participação de empresários, de agentes públicos também. O esquema era sofisticado. O grupo pagava propina para servidores públicos que ajudassem na garantia dos contratos. Os projetos eram superfaturados por empresas controladas por laranjas, que lavavam o dinheiro. A Justiça determinou o sequestro de mais de R$162 milhões, 3 aeronaves, embarcações, dezenas de veículos, joias e imóveis de luxo. 15 pessoas foram presas e 2 seguem foragidas. Entre os crimes investigados estão corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e contratos e lavagem de dinheiro. O Campeonato Brasileiro mal acabou e os clubes já começaram a pensar na temporada do ano que vem. E nessa época do ano já começa aquele tradicional vai e vem do mercado do futebol. Hoje quem traz as novidades pra gente desse mundo do esporte é a Duda Gonçalves. Oi, Duda, boa noite. Boa noite para você, Salsi, Celso. Boa noite para você também. Os jogadores e técnicos estão de férias. Agora é a vez de empresários e dirigentes entrarem em campo atrás de reforços. Alguns times já definiram os primeiros alvos. O planejamento dos clubes para a temporada do ano que vem já começou. O Cruzeiro definiu a permanência do técnico Fernando Diniz. Mano Menezes tem contrato com o Fluminense até o fim do mês e ainda não acertou a renovação. Depois da saída de Rafael Paiva, o Vasco ainda procura por um técnico no mercado. O fim do ano também movimenta o mercado de atletas. O Cruzeiro anunciou a saída de 5 jogadores: Rafa Silva, Gabriel Grando, Ramiro, Wesley Gasolina e Barreal. O Corinthians se despediu de Caetano, Matheus Araújo e Juan Oliveira. Artilheiro do futebol brasileiro no ano, com 31 gols, Yuri Alberto chegou a receber sondagens de times da Europa. Mas o atacante garantiu a permanência dele no Corinthians. Ele tem contrato com o clube até dezembro de 2027. Ele é um profissional, ele está aberto, sim, a receber sondagens, a receber proposta, faz parte da vida de um atleta. E a gente, quanto a clube, o que a gente precisa, o que a gente realmente está focado é a permanência dele. Até então não aconteceu nenhuma oferta oficial. O Yuri Alberto fica no Corinthians. Eu quero que ele fique bastante para fazer essa dupla com o Memphis. Tenho certeza que o Corinthians ano que vem vai amassar todo mundo. Os ídolos Dudu, do Palmeiras, e Gabigol, do Flamengo, vão mudar de time. Livre no mercado, meio-campo Oscar é alvo do São Paulo. Ele deixou o futebol chinês depois de 8 anos. Oscar e outros jogadores he falado com eles. Bom, depois há questões que há que manejar de instituição a jogador, mas já he falado com 2 jogadores que acredito que são importantes para o equipe. E o Flamengo elegeu um novo presidente para comandar o clube pelos próximos 3 anos. O empresário Luiz Eduardo Batista, conhecido como BAP, venceu as eleições. O presidente eleito do Flamengo contou com o apoio de Zico, o maior ídolo rubro-negro. Um dos principais desafios da gestão será colocar em prática o projeto para construir o estádio do Flamengo, orçado em R$2 bilhões. E o Botafogo está pronto para disputar o Mundial no Catar. O campeão brasileiro e da Libertadores vai estrear amanhã na competição. O Botafogo vai jogar contra o Pachuca do México. Quem perder está fora. Estamos com a energia certa para poder abordar este desafio de forma a podermos ser superiores dentro de campo a este adversário para conseguirmos seguir em frente na competição. Se o Botafogo vencer, vai enfrentar o Al-Ahly do Egito na semifinal. O grande objetivo do time é chegar na final contra o poderoso Real Madrid. Eu acho que a ambição e a nossa vontade de conquistar títulos tem que ser maior de qualquer cansaço ou viagem, enfim. Essas foram as notícias do esporte. Salsi, Celso. Obrigada, Duda. Valeu, Duda. Um método para ensinar não só as disciplinas escolares, mas também as lições do dia a dia.
Na Abades, crianças e jovens com deficiência intelectual e autismo recebem atendimentos voltados à saúde e à educação. Um trabalho sério que precisa da sua doação para continuar transformando vidas, como a do Cauê, que você vai conhecer agora. A preocupação da família com o Cauê começou ainda na maternidade. Ninguém espera receber uma criança especial, ainda mais naquele tempo, em 2000. Além do diagnóstico de 2 síndromes raras, responsáveis por várias alterações genéticas e que comprometem o desenvolvimento neurológico, psicológico e motor, ao completar 12 anos, o Cauê recebeu também o diagnóstico de transtorno do espectro autista grave. Foi quando ele chegou na Abades. Você é bem acolhido aqui, sabe? Tem todo o suporte, eles dão um suporte para você. E outra, carinho que todos aqui têm, não só com ele, para todas as crianças e todas as mães. A fala ainda comprometida aos 24 anos e os movimentos do Cauê chegaram de forma mais lenta, mas na escola de educação especial os avanços foram muitos. Ele era agressivo, ele não queria ficar na escola. Hoje ele chora que quer escola. Ele pede, na hora de dormir, ele já fala: Lucy, manhã, cola, manhã, escola. Por muitos anos, a pedagoga Juliana, hoje diretora escolar, acompanhou o aluno, querido por toda a equipe. Ele aprendeu a controlar essas emoções dele. Quando a gente fala Cauê, tudo bem, ele olha, ele espera, né? Ele sente, ele consegue estar junto com um grupo, ele sabe esperar, ele já é carinhoso, ele vem e pergunta, ele consegue dar beijo, ele chama. Então hoje ele é um outro jovem. Ele tem um poder de superação fora do comum. Sabe, a força de vontade dele de aprender, de se desenvolver, de sarar. Logicamente, ele não vai fazer as coisas do jeito que a gente queria que fizesse, mas é do jeitinho dele que ele faz. Aqui na Escola de Educação Especial da Associação estão matriculados 162 alunos com idade entre 7 e 29 anos, a faixa etária do Cauê. Aqui eles aprendem várias disciplinas de uma escola tradicional, mas o maior desafio é mesmo desenvolver aquelas habilidades da rotina, lições que vão levar para a vida. Essa é a chamada Casa AVD, que significa Atividade de Vida Diária. Como o próprio nome diz, um ambiente que reproduz uma residência comum com todos os desafios para visitantes mais que especiais. Aqui, Cauê e os amigos aprendem a manejar instrumentos da cozinha e, com o suporte necessário, a fazer atividades como essa. A gente se preocupa com esse jovem, com esse atendido, com esse aluno para a vida. Ele aprende aqui as habilidades básicas, que é de se desenvolver dentro de uma casa, como fazer, o que fazer, ajudar na rotina de casa, se sentir útil. A minha preocupação é o dia que eu não vou estar mais aqui. Não só a minha preocupação, como do vô. Porque ele está indo, eu tenho certeza que ele vai ficar bem, né? Como conseguir se virar sozinho, com alguém olhando, mas que ele vai conseguir se virar. Porque eles estão dando esse apoio para ele. Pequenos gestos, grandes mudanças. Sua doação ajuda a construir um futuro com mais inclusão e cuidado para crianças e jovens com deficiência intelectual e autismo. Você pode fazer a diferença na vida de milhares de pessoas. Doe para a Abades. A chave Pix é doe@abades.org.br. Você pode doar também pelo telefone. Para doar R$ 7,
ligue 0500 508 0707. Para doar R$20, ligue 0500 508 0720. E para doar R$40, ligue 0500 508 0740. No site você encontra outras formas de doação. Abrace a Abades. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com as emoções de Força de Mulher. E logo depois de Gênesis, tem informação da roça ao vivo em A Fazenda. Não perca. Boa noite para você. Boa noite.